Em Abacuque capítulo 2, versículo 20, está escrito: O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Nesse momento, meus amados, nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. E nos colocaremos diante do Senhor, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, mas principalmente aquele que está entre nós, o seu povo, que habita no meio desse santo templo que somos nós, o povo da aliança. Que o mundo se calhe ao nosso redor, que nesse momento possamos escutar somente a voz do Senhor, se dirigindo a nós e nos abençoando, através de todos os momentos dessa liturgia de adoração ao Senhor. Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o santo nome do Senhor, por nos receber na sua presença, por graça, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, e não pelos nossos. Porque realmente se fosse pelos nossos méritos, o Senhor não nos receberia. O Senhor, que é todo-poderoso, o grandiosíssimo, né, foi misericordioso conosco e nos agraciou com maravilhosa salvação. Que ao nosso redor o mundo se cale, no momento em que temos vivido, um momento de ânimo de tantas pessoas, mas um ânimo para aquilo que não é da parte do Senhor. Que os nossos corações se acalmem, escutem somente o que o Senhor deseja nos comunicar e intenta nos comunicar nessa noite. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor com o Salmo de número 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhes sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas os ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém. Vamos fazer uma leitura em uníssono no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. No ato de contrição, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Uma leitura em uníssono. Todos numa só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém. Podem vos assentar, meus irmãos. Nesse momento, nós tomaremos um minuto, pouco mais, para orarmos ao Senhor, confessando os nossos pecados, diante dessa realidade teológica que nos é comunicada através do livro do profeta, como o Senhor assim nos faz através das Escrituras. Tire um tempo para confessar os seus pecados diante do Senhor. Oremos. Presbítero Menezes, ore por nós, meu amado irmão. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a maravilhosa promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele fala dessa perspectiva, meus amados. E deve existir alegria em nossos corações, pois é certo. Ele nos tirou de um lugar de morte e nos colocou numa posição e num lugar onde há vida. E nós estamos plantados nisso. Graças a Deus, graças a Cristo e ao que Ele fez na cruz. Desse modo nós vamos nos colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor o Salmo de número 67. 67b. Ser gracioso, conosco abençoando, fazendo pois teu rosto em nós resplandecer,
todas as nações a tua salvação. Que os povos todos louvem a ti, os povos todos alegrem-se exultando, as gentes com louvor, pois julgas retamente os povos com justiça e guias as nações na terra, ó Senhor. Que os povos todos louvem a ti, os povos todos, a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, teu povo abençoa, assim nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Amém, louvado seja o Senhor. Ainda em pé, façamos a leitura do texto que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Assim, meu querido irmão, nós teremos esse momento, o ato de consagração, onde você pode depositar no gasofilácio seus dízimos ou ofertas. Veja, se você nos visita aqui, você não tem a obrigação de fazê-lo, ou a responsabilidade, melhor dizendo, né? Porque Deus realmente não precisa do dinheiro de ninguém. Mas é um ato que você faz com gratidão no seu coração. O próprio texto nos aponta isso. Você não deve fazer com peso. Eu tenho dívidas com Deus, eu estou pagando algo que devo para o Senhor. De maneira alguma. Porque cada centavo que você coloca, durante toda a sua vida, você nunca pagará o que Deus conferiu a você por meio de Cristo Jesus. Portanto, você tem que fazer com gratidão, com alegria. Por isso é um ato que nós fazemos durante o culto. Deve existir alegria durante o culto, não é? Nesse momento. Então, faça isso enquanto nós cantamos ao Senhor o cântico O Grande Deus. Faça isso. Venha ao gasofilácio, deposite seus dízimos e ofertas. Louvemos ao Senhor. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus. Diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Rei dos reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino,
sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos que conseguiram ofertar, puderam e participaram com alegria, com gratidão em seus corações. Possivelmente algum irmão aqui pode estar passando por alguma necessidade e hoje não conseguiu contribuir. Seja com este, Senhor, seja com estes. Assista-os, por favor, em sua graça e misericórdia, dando-lhes a possibilidade, concedendo-lhes a possibilidade de ofertar. Assista cada um dos irmãos aqui em suas necessidades. Louvado seja, pois nós, como teu povo, assim contribuímos. Nesse momento, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Nesse momento, eu chamo aqui ao púlpito o reverendo Everton Tocachique, que nessa noite ministrará a palavra do Senhor a nós. Deus abençoe, reverendo. Fique à vontade. Isso, eu chamo o Senhor para estar na tua mesa. Graça e paz, irmãos. Eu convido a todos que abramos a palavra do Senhor no Salmo 23. Certamente um salmo muitíssimo conhecido. Salmo 23. A palavra do Senhor ela diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te louvamos porque temos aqui o maná, o alimento do céu, disposto diante de nós. Nós acabamos de ouvir a voz do Senhor, lendo as Escrituras, porque ela é a tua palavra. Mas neste momento, ó Pai amado, nós pedimos que o teu Filho, nosso Senhor Jesus, que intercede por nós e assentado está à tua destra, reinando como Senhor de todas as coisas, intercedendo como nosso sacerdote e também, ó Deus, falando conosco, porque Ele é o nosso profeta, para que o Senhor, ó Deus, abra o nosso coração. O Senhor, ó Deus, ilumine os nossos olhos pelo poder do Teu Espírito Santo, a fim de contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ó Pai amado, que o Senhor desperte-nos para que aquilo que o Senhor tem para dar, o Senhor desperte em nós o anseio, a sede, a fome, o desejo de ser alimentado pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Irmãos, o Salmo 23, geralmente nós lemos ele fazendo uma interpretação, uma aplicação de uma forma muito direta. Se eu perguntar para você, quem é o cordeiro que está fazendo este pedido ou declamando este salmo? Quem que é o cordeiro? Talvez você vai dizer assim, pastor, sou eu, porque o salmo é a palavra de Deus que foi escrita para mim. Então sou eu que digo a Deus, o Senhor é o meu pastor. Sou eu quem digo, Ele me faz repousar, Ele me leva, Ele me conduz, Ele me refrigera, Ele me guarda, sou eu. E aqui eu quero trazer os irmãos para que nós olhemos para esse salmo, não de uma forma personalista, onde nós nos vemos como cordeiros de Deus, e os cordeiros que olham para Deus e chamam ele de meu pastor, embora é verdade, ele é o nosso pastor, né? E Deus é o nosso pastor em Cristo Jesus. No Novo Testamento nós sabemos que ele é chamado de o bom pastor, o supremo pastor, né? Então ele é o nosso pastor, mas nós precisamos examinar os textos e nos textos corretos fazer as afirmações que o texto nos permite dizer. Então, no Novo Testamento, especialmente em João 10, nós vemos lá que, de fato, Cristo é o nosso pastor, é o bom pastor e nós somos rebanho dele, fazemos parte do aprisco dele. Mas aqui, especificamente no Salmo 23, a resposta é, não somos nós a ovelha ou o cordeiro que está orando aqui. Na verdade, o Salmo, do verso 1 até o verso 4, nós temos dois cenários diferentes. Às vezes nós somos tendenciosamente induzidos pelo título, e aí o título aqui de 3, o Senhor é o meu pastor, né? E esse título aqui é um título acrescentado pela Sociedade Bíblica Brasileira, ele não faz parte do título original, da parte original. Na verdade, se você olhar os Salmos, nenhum desses títulos em negrito, eles são originais. Então, se você pegar uma corrigida, um atualizado, um NVI, uma versão qualquer, além da atualizada, você perceberá que os títulos mudam, porque são edições editoriais adicionadas pelas sociedades bíblicas brasileiras. Quer seja a Sociedade Bíblica Brasileira, ou Trinitariana, ou Transformadora, ou Nova Versão Internacional, mas são títulos acrescentados. Geralmente, o título original é esse título que vem em itálico, né? Então, qual é o título desse salmo? Salmo de Davi. Esse é o título do salmo. Geralmente, nós incorremos no erro, inclusive, de liturgicamente, ou nas nossas leituras, a gente lê o salmo, lê o título em negrito, que não é inspirado, não é original, não é errado fazê-lo, tá? Mas, o título original a gente pula. Geralmente faz assim, o Senhor é meu pastor. Aí começamos, o Senhor é meu pastor, nada faltará. O salmo de Davi a gente deixa para lá. E isso é ruim, porque o versículo, na verdade, começa onde? Verso 1 começa, Salmo de Davi, ponto. O Senhor é o meu pastor, nada faltará, né? O texto hebraico, a gente quando aprende hebraico no seminário, a gente tem que ser deparado com isso aí. Mas o grande detalhe é, do verso 1 ao verso 4, nós temos aqui um cenário. Nós temos aqui o cenário do pastor e o cordeiro. Do verso 5 e o verso 6, nós temos outro cenário. Não é do pastor, é o cenário do hóspede e do anfitrião. Então, são dois cenários diferentes. Então, o Salmo 23 não é um salmo que trata somente de um pastor e de um cordeiro, mas do pastor e o cordeiro, do verso 1 ao verso 5, verso 4, o verso 5, verso 6, ele trata do anfitrião, aquele que recebe alguém em casa e aquele que é recebido para ser hospedado. Mas tanto o cordeiro quanto o hóspede, tanto o cordeiro como aquele que é o recebido na casa, não somos nós. Esse é o grande detalhe. Não somos nós. A pergunta é, quem é? A resposta é Jesus. O cordeiro do verso 1 ao verso 4 é Cristo. Aquele que é recebido na casa do Pai é Cristo. Não somos nós. Aí você, mas peraí, então nós não somos os cordeiros, não, nós somos em outros textos, não neste. Ficou claro? Então, se você quer falar que você é o cordeiro de Deus, uma ovelha de Deus, então vá para João 10, não use o Salmo 23. Só que o grande detalhe é, mas pastor, olhando o Salmo 23, eu não posso encontrar nele consolo também, porque eu nunca deixo de ser o cordeiro, eu nunca deixo de ser uma ovelha, tá?
Não é bom usar ovelha para homem, porque ovelha é a fêmea, né? Então, não, os homens não digam assim, eu sou uma ovelha. Não, você é um cordeiro, meu irmão. Você é um cordeiro, né? Vamos botar tudo nos seus devidos gêneros, né? Mas o grande detalhe aqui do verso 1 ao verso 4, então nós temos aqui o Senhor Jesus. Vamos analisar o texto. E a pergunta é, como que eu posso deduzir, por que eu posso de forma segura dizer que o sujeito aqui, orante, aquele que está declamando esse salmo, aquele que está sendo inspirado para revelar esse salmo, é Cristo no Antigo Testamento? Capítulo 22, 23 e 24, uma tríade, né? 22, 23 e 24, é uma sequência de salmos messiânicos. Observe, vá para o capítulo 22, por favor. Olhe só como começa o capítulo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Remete a sua memória a algum lugar? Quando Cristo estava sobre a cruz. Pastor, mas... sim, é verdade, vá para o verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e a minha túnica deitam sorte. Remete a sua memória para algum lugar? Então, esse salmo é o salmo que fala do sofrimento, da paixão, daquele momento tão difícil em que o nosso Redentor já estava colocado sobre a cruz, e ali sobre a cruz, então, ele estava agonizando as dores, a vergonha, o desprezo, e que culminaria na ira, do derramar da ira de Deus sobre ele, a ira que era sobre o nosso pecado, e que Cristo no nosso lugar recebeu sobre si. Como diz lá Isaías 53, Isaías profetizando 800 anos antes de Cristo. Ele era como um cordeiro, ovelha muda, que foi levado aos tosqueadores, que não abriu a sua boca. Mas observe o capítulo 24, porque o capítulo 23 nós fazemos exposição dele. Olha só o capítulo 24. O capítulo 23 é o momento em que agora você tem o Senhor Jesus sendo consolado. O Senhor Jesus recebendo o cuidado, a aceitação, o amor do Pai. Mas o capítulo 24 é agora após a ressurreição. Porque nós sabemos que após a ressurreição, Jesus ficou entre os seus discípulos 40 dias. E depois desses 40 dias, o que aconteceu? Ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 20 a 23, ele não só foi ressuscitado pelo poder de Deus, mas ele está agora sentado à direita de Deus Pai. Ele colocou todas as coisas, todos os poderes, principados, potestades, debaixo dos teus pés, e ele o deu à igreja. E ele reina. O Salmo 24 fala especificamente deste adentrar do Filho de Deus nos céus após a ressurreição. Fala deste momento em que ele adentra os céus levando o seu sacrifício perfeito, como o sumo sacerdote, uma vez por ano na antiga aliança, ele entrava pelo Santo dos Santos e ia até a arca da aliança e podia tocar na arca, intercedendo pelo povo de Deus. Por isso que o Salmo 23 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e o que neles habitam. Por isso que Jesus diz: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Salmo 20, quando ele diz isso em Mateus 28, verso 18. É por isso que o texto também diz que aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, ele obterá do Senhor a bênção. Ele conquistou a nosso favor, para nós, no nosso lugar, a justiça do Deus da sua salvação. É por isso que pela fé podemos ser justificados em Cristo Jesus. E ele ainda, o Salmo do verso 7 ao verso 10, agora declama esta entrada triunfal, não aquela em que ele sobe num jumentinho e entra com os ramos ali em Jerusalém, antes da humilhação, do desprezo, mas agora, de fato, a verdadeira entrada triunfal do nosso Senhor nos portais celestiais, em que o Salmo diz: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, porque Ele é o Rei.
Ele não é mais o servo humilhado, o servo sofredor. Ele agora é aquele que tem a glória recebida pelo Pai. Aquela que no Salmo, em João 17, ele diz: oh, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse o mundo. E ele agora senta-se no seu trono. Ele reina, e ele reinará até que o último inimigo, 1 Coríntios 15 fala isso, seja colocado debaixo dos seus pés, que é a morte. E aí sim, ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos é o Rei da glória. Entre o sofrimento e a glória, nós temos o salmo messiânico, que é o Salmo 23. E aqui no Salmo 23, nós temos Jesus sendo apresentado como Cordeiro e como aquele que será recebido. E que é recebido no Salmo 24, mas aquele que será recebido. Mas observe, irmãos, vamos analisar aqui o Salmo 23, do verso 1 ao verso 4. Nós encontramos algumas coisas que são declaradas aqui, embora é verdade que são metáforas, são figuras de linguagem para falar do cuidado, da provisão, do consolo do Pai em relação ao seu filho. Mas o Senhor Jesus, ele começa orando dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é verdade, nada faltará para que ele pudesse então cumprir toda a vontade do seu Pai. Nada faltaria para que ele pudesse obter toda a perfeita, completa justiça das mãos do seu Pai, cumprindo toda a lei. Isso às vezes é chamado de obediência ativa de Cristo. Durante seu estado de humilhação, a humilhação começa com a encarnação. E aí observe, o ato de encarnar em si, ou de assumir a nossa natureza humana, aquele que é o eterno Filho de Deus, temporalmente assumindo a nossa natureza humana, corpo e alma, o ato de encarnar em si não é humilhante. Se fosse após a ressurreição, quando inicia a exaltação, ele desprezaria o corpo, né? Então o problema não é assumir uma natureza humana, mas assumi-la sujeita aos efeitos do pecado. Jesus não pecou. Hebreus capítulo 7 diz que em todas as coisas ele foi provado a nossa semelhança, todavia sem pecado. Mas a natureza humana que Jesus assumiu ao encarnar estava sujeita aos efeitos do pecado: cansaço, dor, enfermidades e morte. Ele poderia ser tentado, como ele o foi constante e intensivamente pelo inimigo das nossas almas. Mas em tudo ele foi vencedor. Em tudo ele foi vitorioso. Em tudo ele pôde dizer ao Pai: nada me faltou. Mesmo quando 40 dias ele ficou sem comer e sem beber, ele suportando o calor e toda a agonia, nada lhe faltou. E ele pôde então ser provido. Ele obteve do Pai. Mas observe que o verso 2 e o verso 3 agora, ele fala uma figura de linguagem de um cuidado mais intenso, em que ele me fez repousar em pastos verdejantes, levou às águas tranquilas de descanso, refrigerou a alma e guiou pelo caminho da justiça. Todas essas metáforas, todas essas figuras da roça, né, que a gente usa, né, do campo, dos animais no campo, de um cordeiro, de um rebanho, ele aponta para o cuidado do pai com o filho. Por exemplo, quando o Senhor Jesus era recém-nascido, Herodes, movido por inveja, por ódio, por ganância, decretou a morte dos filhos dos judeus. O pai enviou um anjo para protegê-lo, para que José então fosse convencido. Um pouquinho antes, José queria deixar Maria em secreto, lembra? Quando soube que ela estava grávida. Deus proveu convicção para aquele homem pela visão de um anjo, para que ele soubesse que aquele que estava no ventre de Maria não era fruto de adultério, nem de imoralidade daquela jovem, mas era o Filho de Deus. E José foi muito homem naquele momento, para assumir, porque ele sabia que se
a conversa saísse na sociedade, ele se tornaria motivo de vergonha, mas ele cuidou de Maria, ele cuidou de Jesus como um pai humano. Mas o Pai Celeste estava usando a instrumentalidade dele para pastoreá-lo. Quando Herodes quis matar, novamente Deus proveu o livramento. Depois, quando ele já estava maiorzinho e o risco de execução havia passado, novamente Deus falou para José voltar do Egito, e ele foi para Cafarnaum, para a região de Nazaré. E ali Jesus cresceu. Em algum momento José morreu, nós não sabemos como, porque as Escrituras não mencionam nem como nem quando. Mas Jesus se torna rimo de família. Ele era o filho mais velho, ele era o primogênito de Maria. Ele então passa a cuidar da sua mãe e dos seus irmãos até por volta dos 30 anos, nos diz Lucas, quando agora então ele assume, ele é chamado para ser o Messias, assumir a sua messianidade publicamente. E quando ele vai às águas do Jordão, onde João Batista batizava para arrependimento, ao vê-lo, João Batista olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento Jesus ainda estava sendo cuidado pelo Pai, estava sendo conduzido pelo Pai, estava sendo confortado pelo Pai. O tempo todo o Senhor Jesus foi criticado, sofreu oposição, tentaram lhe armar ciladas em situações para colocá-lo em contradição, vexame, para incriminá-lo, para desonrá-lo, para destruir a sua reputação. E o Senhor Jesus o tempo todo firme, sem abaixar a cabeça, consolado pelo Pai, alimentado pelo Pai. E Jesus mesmo diz, a minha comida, a minha bebida é o quê? Cumprir a vontade do meu Pai. Ele foi saciado, ele foi levado aos pastos verdejantes, ele foi levado às águas de descanso, ele teve refrigério na sua alma, como várias vezes ele subiu ao monte para orar. Não porque orar no monte é mais santo, mais especial, não, porque ele tinha privacidade. Era um lugar onde ele poderia estar só, sem perturbação da multidão, que o tempo todo ficava sufocando ele e tentando tirar dele algum proveito. Isso era extasiante, ao ponto de, em alguma situação, o Senhor Jesus chegar na cidade, ele pedir para ir descansar. Marcos diz que ele estava cansado, e quando ele chegou na casa, já estava aquele monte de gente. Tanta gente que alguns amigos, tendo um rapaz coxo, que eles carregavam numa maca, não conseguiram chegar pela porta da casa. Fizeram um buraco no telhado. Jesus não tinha descanso. Se dependesse das pessoas, se dependesse das multidões. Às vezes perguntam assim, por que Jesus fazia questão de atravessar o mar da Galileia de barco? Por que ele não fazia o trajeto a pé, dando a volta na orla? Porque era às vezes alguns poucos momentos que ele, por causa da sua humanidade cansada, extasiada, eram os poucos momentos que ele tinha para dormir, sendo cuidado pelo Pai, sendo alimentado pelo Pai, sendo guiado pelo Pai. Mas o detalhe é, o verso 4 fala que o nosso Cordeiro, o Senhor Jesus, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí você pergunta assim, o Evangelho de João, ele relata esses detalhes distintos dos outros 3 evangelistas. Ele diz assim, e foram para prender Jesus, e quando chegou lá, Jesus saía entre meio a eles e nada acontecia. Aqueles homens perdiam a autoridade, perdiam o vigor moral para enfrentar Jesus. Aqueles homens por vezes armavam ciladas, perguntas capciosas, e Jesus respondia com ternura e a sabedoria do alto. Esses homens ficavam desarmados. Quando no capítulo 8 levaram a mulher pega em flagrante adultério, dizendo, Senhor, na lei de Moisés diz que pessoas assim devem ser apedrejadas, que tu dizes? E a gente sabe que se ele dissesse mata, a palavra dele seria usada para dizer, olha, tem um homem levantando um motim, porque a pena de morte só pode ser dada pelo governador da Judeia.
O Sinédrio, ele executava as leis de Judá, as leis dentro da sua cultura, obviamente registradas e norteadas pela lei de Moisés, mas sob penas comuns, surras, situações de... Mas se alguém ainda se visse prejudicado, se quisesse recorrer a uma instância superior, eles podiam recorrer ao governador, que poderia anular uma decisão do Sinédrio, porque ele tinha autoridade maior naquele momento, porque os judeus estavam debaixo do governo do Império Romano. O que Jesus faz? Ele começa a escrever no chão. Nós não sabemos o que ele escreveu, isso aqui agora não é relevante, mas o fato é que aqueles homens queriam pegar Jesus em contradição com a lei ou com o Estado. E Jesus recebe a autoridade do Pai, não só para denunciar o pecado do coração daqueles homens, mas Jesus ainda tem autoridade para perdoar, repreender e encaminhar aquela jovem com esperança para casa. Vá e não peques mais. Ele é o nosso pastor. Então ele, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não teria mal nenhum, não temeria o mal. Mesmo que lá no Getsemane, quando ele separou Pedro, Tiago e João para orar, ele pediu ao Pai: passa de mim este cálice, como nós vamos ver aqui no verso 5, ele o fez no consolo do Pai. Ele pôde ser consolado pelo Pai. Ele foi fortalecido, alimentado. Ele foi o homem forte, corajoso, o valente. Em nenhum momento ele temeu, porque ele sabia que ele tinha uma grande obra para fazer por nós, em nosso lugar, a nosso favor. A humilhação dele começa na encarnação, em assumir nossa natureza humana, mas sujeita aos efeitos do pecado, como cansaço, dor, sofrimento, tristezas, enfermidades e a morte. A humilhação dele continua no fato dele ter que submeter à lei, ter que obedecer à lei. E a obediência ativa fez com que ele, ao obedecer, ele mereça uma recompensa. Jesus, ao obedecer à lei, aquilo que no Pacto das Obras diz que se obedecermos, bendito serás, e a obediência, ela merece recompensa da parte do Pai. Mas precisa ser uma obediência perfeita e uma obediência completa. Nós não conseguimos fazer isso. A nossa obediência, ela é imperfeita, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas se não fosse apenas qualitativamente ruim, nós somos também insuficientes na nossa obediência. A gente não consegue perdoar como convém. A gente não consegue amar como necessitamos. Nós não conseguimos viver a santidade como é exigido de nós. Nós temos limitações das mais diversas. Mas Cristo conseguiu obedecer completa e qualitativamente perfeito no nosso lugar, e isso fez com que ele merecesse uma recompensa, justiça da parte do Pai. É isso que nós chamamos de os méritos de Cristo. Então essa justiça, essa recompensa que ele obteve em nosso lugar, em obedecer ao Pai, é todo esse processo em que ele foi provido, enviado pelo Pai em nosso lugar, a nosso favor, e culminou esse momento na morte, porque a obediência de Cristo não é só ativa, mas a obediência de Cristo também ela é passiva. Ela é passiva porque, ao mesmo tempo que ele foi ativo, porque a lei diz, ame, ele amou. Mas a lei também diz que aquele que transgride deve ser punido pela lei. Cristo, no nosso lugar, obedeceu ativamente para prover-nos uma justiça que nós não temos, prover-nos aceitação que nós não conseguimos, prover-nos o amor que nós não merecemos, prover-nos o perdão que nós precisamos. Mas a lei, ela não somente recompensa, a lei ela retribui.
Cristo mereceu no nosso lugar, a nosso favor, uma vitória, um galardão, uma vida, bênçãos incontáveis. Mas Cristo recebeu de forma passiva, onde que a lei diz que o salário do pecado é a morte. E Cristo passivamente suportou sobre si as nossas dores. Cristo sobre si carregou as nossas enfermidades. Cristo sobre si recebeu a nossa morte, a sentença de condenação. Enquanto eu e você deveríamos e mereceríamos por toda a eternidade, de forma extensiva, por toda a eternidade, sofrer a ira, a justa ira de Deus, a condenação recaindo sobre nós. Cristo, em algumas horas sobre a cruz, ele recebeu intensivamente tudo aquilo que eu e você receberíamos extensivamente pela eternidade. Cristo recebeu de uma forma intensa sobre si, no nosso lugar, a nosso favor, a nossa ira, a nossa condenação, as angústias do inferno. Cristo não desceu ao lugar inferno, mas o inferno desceu sobre Cristo, na ira de Deus. E ele passivamente suportou como ovelha muda que vai para o matadouro. Ele não temeu mal nenhum. Porque mesmo que naquele momento ele gritou as angústias de uma alma, na sua humanidade, ele disse: Deus meu, citando o Salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento de angústia, de dor, em que a ira do Pai estava sendo derramada, em que ele estava sendo moído no nosso lugar, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Ele não abriu a boca, ele não murmurou, ele não amaldiçoou, pelo contrário, ele apenas não temeu, sabendo que o Pai estava com ele, mesmo que fosse na sua ira. Primeiro, me dá um exemplo muito simples. Quando a gente era criança, eu creio que boa parte de nós já passou algum tempo dessa fase. Sempre era bom quando a mãe e o pai da gente chegava, a gente pegava a gente no colo e abraçava, né? Fazia carinho e brincava com a gente. Mas eu creio que, como toda criança, eu e você, nós fizemos muita arte. E fizemos algumas coisas que mereceu o cuidado, né, diferenciado. E mesmo quando nosso pai e nossa mãe chegava e nos disciplinava e agia e falava bravo com a gente temendo, né, a disciplina, a dor, né, a gente às vezes já chorava até antes de ser disciplinado, mas isso era consolo para nossa alma. Minha cunhada, ela é assistente social. E tempos atrás ela estava conversando com a minha esposa, a irmã dela, né? E falou assim: Vanessa, eu faço aconselhamento lá no ambiente de trabalho dela, não vou dizer onde é, nem o que ela faz. E eu vejo alguns adolescentes falando assim: eu queria que meu pai apenas me desse uma bronca. Eu queria que minha mãe ficasse brava comigo, porque eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço coisas vergonhosas, mexo com droga, prostituição, e os pais não estão. E às vezes alguns adolescentes estão quase que clamando assim: olha para mim, briga comigo, me dá bronca, põe limite em mim. É claro que não era isso que Cristo estava fazendo. Mas quando nós somos tendenciosos a pensar que a ira do Pai veio sobre Jesus e naquele momento era apenas ira, era apenas furor, e nós somos tentados a pensar num desprezo pela pessoa de Cristo. Não, o Pai nunca desprezou a pessoa do Filho. A ira dele foi contra o nosso pecado, foi contra nós, porque nós estávamos representados em Cristo. Era a nossa condenação. Mas Cristo recebeu no nosso lugar.
E é por isso que o texto diz: eu não temerei, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, ferramentas de disciplina. A vara, o furor, me consolam. Cristo no nosso lugar, Cristo a nosso favor, recebeu sobre si o que era devidamente nosso, para produzir a nosso favor o que nós somos incapazes de fazer. Mas observe que agora o verso 5, o verso 6, muda o cenário. Sai do campo, sai de entre as ovelhas e os cordeiros. Não é mais um cajado, mais uma mesa. Não é mais um pastor, mas um anfitrião. Não é mais o campo e o pasto, ou um lago onde corre um riacho com água, mas agora é uma casa. E nesse novo cenário, o Senhor Jesus aqui, ele ainda diz ao Pai: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Todos aqueles que odiaram a Jesus, observem, todos aqueles que armaram contra Jesus, eram pessoas que haviam sido instituídas nos ofícios, nos cargos, nas instituições, que Deus mesmo havia preparado desde Arão, sacerdotes, levitas, homens que deveriam ser instrutores da lei, homens que deveriam conduzir o povo ao conhecimento de Deus e prepará-los com ansiedade para a vinda do Messias. Quando o próprio Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Mas aqueles homens não conseguiram ver, não conseguiram ouvir, e o coração não creu e a boca não proclamou que Cristo era o Senhor. Porque eles não entenderam. Eles eram cegos, eram surdos, eram mudos, e tinham um coração duro como pedra, e não conseguiram ver o Senhor. Aqueles homens que ocupavam a liderança do povo de Deus, estavam sentados à mesa que o próprio Deus havia preparado em toda a história da redenção. Aqueles homens que deveriam servir o banquete do maná do céu, eram os mesmos que estavam fazendo-se odiosos e odiando ao Senhor, fazendo-se seus inimigos, tramando mentiras, ciladas, difamações. Foram os mesmos que, conduzidos e liderados pelo sumo sacerdote, contratou homens da malandragem para caluniar a Jesus e mentir contra ele, num julgamento todo irregular. Que se assentaram diante dele para condená-lo, para induzi-lo à morte, que fomentou a opinião pública para que o povo dissesse: solte a Barrabás e crucifica-o. Foram os mesmos que aí, quando ele estava crucificado, ia ao pé da cruz e zombava dele. Foram os mesmos que, mesmo depois de ressurreto, contratou homens para dizer: diga que os discípulos dele sumiram com o corpo dele. Foram os mesmos que, mesmo depois de Jesus ter subido ao céu, ainda perseguiu os discípulos. Inimigos assentados à mesa do Senhor. Mas qual é a resposta e o pedido de Cristo? Unges-me a cabeça com óleo. A ideia de ser ungido, capacitado. Capacitado, ele poderia ter fulminado estes homens, ele poderia ter revelado o segredo do coração destes homens, ele poderia ter sentenciado a morte, porque ele é o Senhor da vida e da morte. Mas ele os entregou para si mesmo, para que a iniquidade deles sobressaísse e ficasse registrada nas Escrituras a maldade do coração desses homens. E para que se completasse também as Escrituras, onde Cristo, ele também silenciou. O texto nos lembra aqui que o cálice do Senhor transborda. A ideia de cálice nas Escrituras é a ideia de ira. Por isso que lá em Apocalipse fala que
haverá 7 taças, 7 cálices que serão derramados. E esses 7 cálices, você já deve ter lido com atenção lá o livro de Apocalipse, todos eles trazem juízos. É por isso que Jesus, quando estava no Getsemane, diz: Pai, passa de mim esse cálice. Ele estava falando do quê? Do sofrimento que estava preparado para ele. Jesus não estava se omitindo de ir à cruz. Jesus não estava se omitindo de suportar a ira de Deus. Ele não estava fugindo disso, porque ele mesmo diz: eu vim para isso. Mas o sofrimento ia ser maior, ia superabundar sobre eles. O texto nos lembra aqui que esse sofrimento todo que o Senhor recebeu no nosso lugar, Ele o recebeu para o nosso consolo. Ele recebeu para a nossa vitória. Ele morreu para a nossa vida. Ele agora reina para que possamos estar debaixo dos seus cuidados. Mas o último versículo, verso 6, observe bem. Há uma declaração aqui muito interessante. Às vezes nós ficamos assim: Senhor, misericórdia. Senhor, dá-me mais graça, né? Senhor, eu preciso mais de Ti. E parece que nós estamos indo atrás, e parece que a coisa não chega. Só que nós somos aqui advertidos a olhar de uma forma diferente, porque não é que não chega, nós é que não estamos percebendo que estamos sendo seguidos pelas bênçãos de Deus. O texto diz: bondade e misericórdia, certamente, não é possível, não é talvez, não é circunstância, mas certamente me seguirão. Ou seja, não depende de você querer, não depende de você fazer, não depende de você merecer, não depende de você realizar, não depende de você barganhar, porque Deus, Ele envia a bondade dEle, a misericórdia sobre você, segundo a necessidade que Ele quer suprir na sua vida. E isso é a boa notícia do Evangelho. Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos a alegria de dizer: Senhor, tua bondade está sobre mim. Mesmo quando nós passamos momentos difíceis, momentos duros e momentos que nós não entendemos o porquê, aonde Deus quer nos levar, mas nós sabemos que Deus está provendo, Ele está conduzindo a nossa vida. Porque Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor, Ele nos dá. O Senhor é a nosso favor. Mesmo quando nós somos entregues, mas Paulo o menciona lá em Romanos 8, verso 37, né? Porque nós somos entregues à morte por amor de Ti, nós somos entregues à morte o dia todo, por amor de Ti. Então, mesmo quando nós estamos passando por tribulação, dificuldade, é por amor de Ti. Essa é a boa notícia. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não temos mais a ira de Deus sobre nós, nós não estamos debaixo de juízo, nós não estamos debaixo de condenação, nós não somos mais inimigos de Deus. Então, as lutas, as dificuldades, as tribulações, os sofrimentos, as enfermidades, as nossas lutas, elas na verdade são manifestações da bondade e da misericórdia de Deus, em que Ele está talhando, Ele está moldando a nossa vida. Ele está nos alimentando do seu cuidado, do seu poder. E nós sabemos que isso é verdade, porque foi verdade na vida do nosso Senhor Jesus. E nós que somos corpo de Cristo, tem uma música do Grupo Logos, né? Espinho, né? Senhor Jesus, eu não compreendo espinho, mas se a tua cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte deste corpo, não devo reclamar.
E aí, como Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, nós clamamos graça e livramento e alívio, e que Deus tire de nós aquilo que nos atormenta. E a resposta do Senhor sobre nós, por causa de Cristo e a bondade e a misericórdia dele que nos seguem, é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você é forte, porque a força do Senhor está em você, porque o Espírito do Senhor que habita em você, Ele levanta, Ele é o Consolador, Ele é aquele que nos dá autoridade, é aquele que enche a nossa mente com uma fé viva e verdadeira, para que possamos olhar para Cristo e não para nós e para aquilo que nos atormenta. Mas isso primeiramente foi o nosso Senhor quem fez, para que nele pudéssemos fazer. Foi Ele quem suportou, para que nele pudéssemos suportar. Foi Ele quem conquistou, para que dele pudéssemos receber. Essa é a boa notícia do Evangelho. Ele é o Cordeiro. Ele é aquele que agora foi ao céu. Em João 14, o Senhor Jesus diz assim: vamos lá, vamos abrir lá. João 14, abra comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Olha só que rico esse texto. Observe, irmãos, o que o nosso Senhor nos diz. A doce palavra do nosso Senhor. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, que o seu coração não fique angustiado, que o seu coração não fique atribulado, não se sinta seguro, não se sinta enfraquecido. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí nós voltamos os olhos para o Salmo 23, verso 6, em que ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Onde Ele está a preparar-nos lugar, onde nós temos habitação com Ele, onde nós sabemos que é nele, por meio dele, para Ele, que com Ele nós habitaremos para todo sempre. E que nele nós temos consolo, nele nós temos força para todo sempre. O Senhor Jesus em Mateus 28, antes de despedir dos seus discípulos, diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós partirmos daqui, nós estaremos com Ele todos os dias e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Ele é o Cordeiro que nos faz rebanho do Senhor. Ele é o recebido na casa do Pai para que com Ele possamos habitar. Ele quem vai à frente, é o homem forte que vai vencendo o exército, conduzindo, é o Senhor. E nós vamos à sua sombra, nós vamos sob os seus cuidados, nós vamos sob a sua autoridade, nós vamos debaixo do seu poder, nós vamos sobre aquilo que Ele conquista. E tudo que Ele conquistou na cruz passa a ser benefício nosso. Que Deus, irmãos, nos faça olhar e ver Cristo no Antigo Testamento. Porque se você olhar para o Salmo 23 e falar assim: não, eu sou ovelha, pastor. Tá, mas por quê? Onde é que está o mérito? Onde é que está a justiça? Por que eu recebo consolo, água, alimento? Eu não mereço. Por que eu vou ter vitória sobre os meus inimigos, se na verdade os inimigos são inimigos de Deus e eu estou entre eles? Por que eu vou habitar na casa do Senhor, se eu estou distante da casa do Senhor?
E aí nós precisamos lembrar lá de João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, o que não crê no Filho, a ira de Deus está em rebeldia e a ira de Deus permanece sobre ele. Eu não tenho como reivindicar por mim mesmo que eu mereço estar na casa de Deus. Quem vos requereu pisar nos meus atos, diz o Senhor dos Exércitos. Quem somos nós para estarmos aqui, se não formos representados pelo Filho? Quem somos nós para cantar, orar ou fazer qualquer coisa, se o Filho não cantar conosco, se Ele não orar por nós, e se Ele não nos receber e nos tornar aceito diante do trono da graça do Pai? Quem somos nós para elevar as nossas necessidades e fraquezas e carências a Deus e pedir que Ele nos provenha, que Ele nos sustente, que Ele nos dê todo consolo, se os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus e fazem com que sejamos merecedores da ira? Nós precisamos de um mediador, e Ele é Jesus. Nós precisamos de um sacrifício, e Ele já foi oferecido. Nós precisamos de um redentor, e Ele já veio. Nós precisamos de um intercessor, e Ele está sentado à direita de Deus Pai. Nós precisamos de ter vida, e Ele já nos concedeu a vida eterna em Cristo Jesus. É nele, é por meio dele, é por causa dele, que nós temos a segurança de inclusive poder participar da ceia. Porque como nosso anfitrião, Ele ministra a ceia. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para que possamos celebrar essa comunhão que temos com Ele, para poder experimentar mais doce bênção da alegria da vida eterna. Por isso que Jesus é chamado de alegria dos homens, o príncipe da paz. Ele é o Senhor, e nós temos nessa noite não só o alimento da palavra, mas também a bênção de participar da ceia do Senhor. Amém. Pastor, lá está. Louvado seja o Senhor, que muito nos tem abençoado. Louvado seja. Meus amados, nesse momento, como o reverendo Everton comunicou, nós teremos o sacramento da comunhão, na mesa da comunhão, né? Como dizia Calvino, do corpo e do sangue. Nós vamos nesse momento celebrar, então eu convido aqui, por favor, o conselho e o reverendo Everton para estarmos aqui, né, e servirmos a igreja. Abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 30, será a nossa leitura, como comumente fazemos quando temos o sacramento administrado. Em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 30, está escrito: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus amados, estamos aqui talvez com pouquíssimos visitantes, né?
Temos aqui também o reverendo Everton e sua esposa, a irmã Vanessa, né? Que nos visitam, né? E certamente desfrutam de plena comunhão da igreja a qual são membros, né? Reverendo Everton, na verdade, do presbitério, né? E quem pode participar da mesa? Nós ouvimos mensalmente quem pode participar da mesa, já sabemos. Todos os membros que desfrutam de plena comunhão, não é? Mas para aqueles que possivelmente pensam assim consigo mesmo, são membros dessa igreja. Eu não participarei, porque realmente eu sou uma pessoa cheia de pecados. Veja, o reverendo Everton ministrou aqui no Salmo 23 e falou ali no versículo 6 sobre o que certamente nos seguirá. E o que certamente nos seguirá? Bondade e misericórdia da parte do Senhor. E como foi ratificado aqui durante todo o sermão, não por nossos méritos, pelos méritos de Cristo. Então pense consigo mesmo, por que eu ousaria não participar de algo que foi conferido a mim, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo? Porque ousaria eu negar a bênção que o Senhor me concede, que é participar da mesa da comunhão, sendo que Ele me conferiu isso não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Todos que estão aqui são conscientes disso, que são espiritualmente, realmente abençoados ao participarem do sacramento. Desse modo, meus queridos, vamos participar com muita alegria, mas lembrando, ao comermos e bebermos do corpo partido e do sangue derramado em favor de pecadores como nós. Nesse momento, eu peço que o reverendo Everton ore abençoando os elementos, para depois o presbítero Menezes, meu irmão, e o presbítero Hortêncio servirem os elementos enquanto cantamos o hino. Senhor Deus, neste momento santo em que estamos reunidos diante desta mesa da comunhão para celebrarmos o corpo e o sangue do Senhor, a morte, o sacrifício, a encarnação, a ressurreição e todos os meios pelos quais o Senhor mereceu a nosso favor a justiça que nos torna perdoados e aceitos diante do Senhor. Nós pedimos ao Deus amado que o Senhor abençoe. Separamos do uso comum esta porção do pão, esta porção do cálice, para que sejam, ó Deus, consagrados para serem meios de graça, para serem sacramentos, para que possamos ser alimentados não fisicamente, mas real e espiritualmente pelo Senhor. Pedimos ao Deus amado que o Senhor nos encha de mais graça, porque nós carecemos de Ti. De mais graça, ó Deus, para que tenhamos maior fé. De mais graça para que sejamos mais santos. De mais graça para que possamos amar mais o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Tenha misericórdia e possamos, ó Deus, pela fé nas promessas da Tua palavra, nos apropriar desta bênção. Aqueles, ó Deus, que estão aptos, de acordo com as Escrituras, a participar da ceia do Senhor. É no nome do nosso Redentor que oramos. Amém. Bosques e campinas, pastoreio, bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege seu calor, nas angústias ou na calma. Vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação.
coração. Ele sempre está comigo e sustém o seu cordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem me ungir. Certamente que a bondade toda a vida fruirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Louvado seja o Senhor. Falta algum irmão receber os elementos? Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Façamos todos do mesmo modo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes, beber em memória de mim. Façamos todos do mesmo modo. Convido os irmãos a ficarem em pé e vamos orar. Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o santo nome do Senhor, por nos agraciar com este momento. Ao comermos e bebermos, e nesse momento sermos alimentados espiritualmente e realmente. Louvado seja o Senhor por nutrir a nossa alma e nos servir desse modo. Obrigado, Senhor, que possamos sair aqui renovados, que possamos então, logo mais, ao irmos para o mundo novamente, para as nossas casas, para os nossos trabalhos amanhã e serviços, glorificarmos ao Senhor e servirmos aqueles que nos cercam, para a glória do Senhor, e em nome de Cristo oramos. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e as ternas consolações do seu Santo Espírito sejam sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai.
Deus Espírito, glória dai. Amém. Sentem por uns instantes, irmãos, por favor. Conselho também, reverendo.